Eu quero dizer do privilégio que tenho de estar aqui mais uma vez. Eu agradeço ao Sandro, a toda a equipe da Fiel, por essa grande oportunidade. Não sei quanto tempo o Senhor vai me conceder de vida, mas pelo menos se eu morrer amanhã, eu já morro feliz, porque vi a Moçambique mais uma vez. Vocês não acreditam, mas isso é verdade. E esse tema que temos que estudar, a supremacia do Senhor Jesus Cristo, um tema excelente, muito necessário, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós temos visto muita confusão. Não sei se aqui em Maputo, aqui em Moçambique, é assim confuso, mas no meu país tem muita confusão com relação à fé cristã. E lendo alguma coisa do Dr. Michael Horton, que deve estar aqui conosco, ele tem um livro que, mais ou menos, o livro dele é Cristianismo Sem Cristo. É isso mesmo, Dr. Michael Horton? Ele não sabe, mas quando eu vi esse livro, me chamou muita atenção. E há muito disso nos nossos dias. Há igrejas que se professam cristãs, mas não têm a Cristo. Isso é grave. E nós começamos nesta hora aqui, nesse início, muito bem, com esse grupo cantando realmente algo precioso. A Ele a glória. A Ele a glória. E a pergunta que nós devemos fazer a essa altura é: somos servos? Ou melhor, somos escravos? Eu não tenho dúvida de que todos somos escravos, mas nem todos somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito grave, muito sério, se não pudermos responder. Para eu usar também? Se for necessário. E como é que eu vou fazer com 3 microfones? É necessário? Se for. É soprar ou forçar? Tá tudo bem. Então, por favor, vem aqui, pega esse negócio aqui, por favor. Muito obrigado. Normalmente é assim, fazem isso muito comigo. Me embaraçam quando eu estou pregando. Mas, tudo bem, mas você não me embaraçou não, está tudo certinho, tá? Tudo bem. Pois bem, eu perguntava, somos escravos? Silêncio profundo. Somos servos de quem? Então, escravos não, servos sim. Pois bem, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, como eu estou com a minha aberta, em Filipenses, capítulo 1, quando está escrito aqui na minha Bíblia, e acredito que na Bíblia de vocês. Vejam o que está escrito. Vamos ler. Eu imagino que há várias traduções, mas eu vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A questão é a seguinte: nós olhamos esse texto e podemos ver que nele, que é uma simples, entre aspas, apresentação, é a introdução, é o que chamo de prefácio e saudação. Ele é riquíssimo, porque, no meu entender, esses 2 versículos, eles representam a carta como um todo. Esses 2 versículos apenas. Então, por causa disso, eu faço a seguinte afirmação: todos somos escravos
ou servos, mas nem todos somos servos conscientes de que nossa vontade pertence a outro. Você está aqui pela vontade de quem? Você exerceu a sua vontade. Você está aqui pela vontade do Senhor Jesus Cristo? Essa é a questão. Então, aqui nós temos um exemplo, um modelo aqui de pessoas que estavam convictas, pessoas que estavam cientes da sua condição servil. Condição essa que o mundo não conhece. O mundo não tem consciência de que é escravo. O mundo é escravo do pecado. Mas se você perguntar às pessoas, você é escravo? Você é servo? Elas vão dizer, eu servo? Foi o que os judeus disseram ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram, nós não somos escravos de ninguém, nós temos por pai Abraão. Mas eles eram escravos, mas eles não tinham consciência de que eram escravos do pecado, eram escravos de si mesmos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Nós veremos, olhando para esse texto, 3 coisas importantes nesta hora. Eu estou falando nesta hora, eu queria dizer nesta manhã ou nesta noite, tarde. O que é tarde, é? Você vê que eu estou fora de órbita. Então, nessa tarde, pela graça do Senhor, nós veremos 3 coisas importantes. A primeira delas, Paulo e Timóteo sabiam o que significava ser servo. Claro, ele está aqui escrevendo, inspirado, e está dizendo, ele e Timóteo, somos servos. A palavra usada por ele é uma palavra muito conhecida, que traduzindo para o nosso português significa simplesmente escravo. Alguém que se rende à vontade de outrem, como eu disse. Ora, ser servo, portanto, é estar consciente e em prontidão diante de quem somos servos. Eu gosto muito de ver o Salmo 123, que nos versos 1 a 2, lá está escrito assim, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. E então o salmista diz, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. A ideia do salmista é, ele olha a figura e vê um servo de prontidão, de olho, vocês entendem essa expressão, de olho? De olho nas mãos do seu senhor, ou se for mulher, da sua senhora, esperando a qualquer movimento, eles estarem dispostos ali, prontos para atendê-los. Tem uma pergunta que vocês não responderam. A pergunta é, somos escravos? Vocês não responderam. Eu perguntei assim, somos servos? Vocês ficaram calados. Mas eu sei que vocês estão respondendo. Amanhã nós vamos ver de quem nós somos servos. Amanhã não, logo mais à noite. Eu estou confuso mesmo. Na segunda parte, nós vamos ver de quem somos servos. Mas agora somos servos conscientes? Quando cantamos aqui, a Ele a glória, o que isso tem a ver conosco? Se eu que estou pregando aqui nesta tarde para vocês, se estiver buscando alguma glória para mim, eu não sou servo consciente. Vocês estão entendendo? Estão entendendo direitinho? Então tem uma pergunta. Somos servos conscientes? Em segundo lugar,
Paulo e Timóteo eram servos de quem foi servo modelo. Eu vou repetir. Paulo e Timóteo eram servos ou escravos de quem foi servo ou escravo e se tornou modelo. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de quem? Vocês estão aqui? Então, por favor, vamos interagir. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aqui, portanto, está o aspecto que é importantíssimo, que é, eles reconheceram o privilégio de serem servos de quem foi servo. Isso é interessante. Eles tinham um modelo. Quem tem consciência da sua condição de servo tem que sê-lo de acordo com um padrão, com um modelo. Então, vamos ver 3 verdades das quais Paulo e Timóteo tinham consciência. Ou seja, eles eram servos de, primeiro, alguém que foi designado ou denominado ou chamado servo. Vocês lembram, lá em Isaías, capítulo 52, no versículo 13, diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência. Mas é interessante, ele diz, será exaltado e elevado e será muito sublime, mas só foi exaltado, foi sublimamente colocado numa posição de supremacia, porque antes foi tido como meu servo. Meu servo. Por isso é importante que nós, ao olharmos para o Senhor Jesus Cristo, o vejamos na sua inteireza. Ele é o Senhor, a quem rendemos glória, mas ele foi antes servo. Por isso é que a profecia acerca dele, ela se cumpre no sentido de que ele foi servo, por isso foi exaltado, como veremos na segunda parte, se o Senhor Jesus quiser. A segunda verdade que estava na mente de Paulo, quando diz Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, é que ele é alguém que se considerou um servo de todos. Essa é outra coisa importante. O Senhor Jesus Cristo diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Ora, esses muitos somos nós que estamos aqui. São aqueles que morreram, já estão com ele. São aqueles como Abraão, como tantos outros que creram no Senhor Jesus Cristo. Ele veio para servir a todos esses. Isso é também importante. Por isso é que ele ensina aos seus discípulos para que não imitassem os homens lá de fora. Porque os homens, vocês sabem, entre eles querem ser sempre maiores, eles querem ser sempre os melhores, eles querem ser sempre servidos. Mas com vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, essa é a segunda verdade. Tem um modelo. Quem é o modelo? Quem é o padrão de servo para nós? Quem é o padrão de escravidão para nós? Vocês estão dizendo, olha, a responsabilidade é grande, hein? Vocês estão dizendo. Terceira verdade sobre aquilo que estava na mente de Paulo quando diz servos de Cristo Jesus, é que ele é alguém que viveu
como modelo de servo. Foi designado servo. Segundo, se considerou servo de todos e viveu como servo. Irmãos, vejam o que diz Paulo aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A mesma palavra que Paulo usa, doulos, servo. E diz, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, como Paulo e Timóteo serviam com todo desprendimento e alegria, porque eles tinham o modelo de escravo era o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ouvimos ele repetidamente, como servo, dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Somos servos de quem foi servo? Vocês entenderam a pergunta? A pergunta é: somos escravos de quem foi escravo? Eu me sinto muito à vontade por causa da minha cor. Eu estou procurando saber se meu pessoal antes de mim era moçambicano, se era angolano, não sei o que era. Eu sei que eu nasci no Brasil, mas nós nos parecemos muito. Eu acho que talvez seja por isso que eu amo tanto vocês. Vocês não acreditam, mas eu amo. E vocês sabem que nossos antepassados experimentaram uma escravidão brutal. Não é verdade isso? É verdade. E a coisa foi tal que não tinha direito a nada. O direito é, como eu via na faculdade, é não ter direito nenhum. Vocês sabiam que os homens lá fora são escravos, são servos dessa mesma maneira? Eles não têm direito a nada. Eles não fazem outra coisa senão a vontade do diabo, do mundo e de si mesmos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos libertou e nos fez seus servos. Em terceiro lugar, Paulo e Timóteo eram servos que serviam bem aos demais servos. Observem bem que a carta diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a quem? E vocês não sabem? Eu estou no Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Observem bem. Quem tem consciência de que é escravo de Cristo, quem tem consciência de que Cristo é o modelo de escravidão ou servidão, também tem consciência de que deve servir aos demais servos. E aqui está, já na introdução, Paulo servindo aos seus irmãos. Onde estava Paulo quando ele escreveu essa carta? Estava preso. Onde estava Timóteo quando essa carta foi escrita? Provavelmente dando apoio a Paulo. E o apoio, ele dava apoio a Paulo e
provavelmente foi alguém que escreveu, Paulo ditou e Timóteo anotou. Daí a razão de Timóteo estar incluído aqui como se fosse um dos autores dessa carta. Mas nós sabemos que quem escreveu a carta, o autor da carta foi o apóstolo Paulo. No entanto, um e outro, independentemente dessa questão teológica da autoria do livro, ambos serviam. Ambos serviam a todos os santos em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Vocês já ouviram falar de pragmatismo? Já ouviram falar? Palavra bonitinha, né? Pragmatismo. O que é pragmatismo? Parece que a gente poderia sintetizar dizendo o seguinte: o pragmatismo, ele olha para o resultado e diz, é bom. É assim? É bom, então vamos fazer. É assim que o pragmatismo faz? É ou não é, irmãos? Olha lá, vocês estão dizendo que é. Então vocês estão entendendo. Preste atenção. A questão do pragmatismo não devemos jogar fora totalmente, não. Porque quando é que eu sei que uma pessoa é crente? Quando eu vejo o frutos, ou seja, o resultado de uma fé, de uma profissão. Então, se eu sirvo aos meus irmãos, logo vocês chegam ao seguinte resultado, ou seja, a seguinte dedução, por causa do resultado daquilo palpável que vocês perceberam. Ele é servo daquele que foi servo. Não é assim? É ou não é? Agora, vejam bem. Se você encontra alguém que só dá uma de servo para servir aqueles que são considerados bonzinhos, os maiores, etc, etc, qual é a conclusão que você chega? É um pragmatismo que vale dizer o seguinte: olha, eu tenho dúvida, porque eu não vejo nele fruto. Vocês estão entendendo? Então eu vou perguntar: de quem somos servos? Quem é casado aqui? Não tem aclamamento, não, eu também sou. Observem. Você que é marido, quem são os maridos? Vamos ler, os homens. Você serve a sua esposa em casa? Agora eu peguei a cultura moçambicana. Você serve a sua esposa em casa? Se você não serve a sua esposa em casa, você não é servo como tendo modelo o Senhor Jesus. As mulheres gostaram. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós vamos ver isso, pela graça do Senhor. Olha, quem teme o Senhor Jesus Cristo, ouve Paulo dizendo assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, de maneira que os homens casados, eles servem suas esposas. Nada dessa ideia louca, de uma cultura louca, eu acho que não é daqui não, uma cultura louca que faz com que as mulheres trabalhem para servir os homens. Isso não é cristão, isso não é bíblico, porque o modelo de servo não é esse, não é alguém que quer ser servido, mas aquele que veio para servir a todos. Vocês gostaram, as irmãs? Mas isso é sério, porque só vai para a glória quem for servo. Não pensem vocês que vai haver glória sem cruz. Agora, temos que ficar sérios. E o que dizer das irmãs? Vamos equilibrar as coisas. Lá está escrito: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As irmãs precisam também ser servas dos seus maridos, tendo a Cristo como modelo. Peraí, não diga um amém logo não. E olha, não tem melhor maneira de as irmãs servirem seus maridos, considerando-os como seu cabeça, como alguém que o Senhor determinou
para que pudesse fazer tudo o que for possível para que ele seja e desempenhe o seu papel de líder do lar. O Senhor Jesus é modelo de servo, por isso está escrito que o homem é cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. Vocês veem que modelo nós temos? Quem é filho aqui e não é casado? Tem aplicação para todo mundo. Vocês são servos, tendo como modelo a Cristo, vocês vão dizer a seus pais, sim, Senhor. E isso no coração. Não pense que é só de boca, não. Os moçambicanos gostam muito de fazer assim, né? Aquela humildade gesticular. Mas a questão é o coração. É se, sim, Senhor, é o sim, Senhor do coração, e não aquele sim, Senhor do militar, que diz sim, Senhor, mas com a raiva do general, com vontade de matar o general. Então, quando diz a todos os santos em Cristo Jesus, Paulo está mostrando para nós que ele tinha consciência daqueles servos que tem como modelo, como eu disse, o Senhor Jesus. E assim eles sabiam que deveriam servir da melhor maneira aos irmãos. Quais são os pastores aqui? Levante a mão, pastores, por favor. Vamos fazer a aplicação para os pastores agora. Eu estou dizendo o seguinte, aqui nos deparamos com algo muito especial, que é a consciência dos servos, do servo modelo, de que deveriam servir o melhor, dar o melhor aos seus irmãos, os santos em Cristo Jesus. Pastores, se vocês são servos do Senhor Jesus Cristo, vocês não vão dar aos seus irmãos e irmãs que estão sob a sua liderança coisas que vão só entretê-los. Vocês não vão dar para eles coisas que não vão servir para o viver deles. Vocês não vão dar coisas para eles que não vão servir para nada, para a morte deles. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar a ele a palavra do Senhor. Vocês vão pregar a palavra do Senhor. E então, sabe o que vai acontecer com eles? Quando você tiver o privilégio de ver um deles morrendo, vai acontecer o que o Dr. Spurgeon ouviu de um dos seus irmãos que ele liderava. Ele disse, já moribundo, Pastor Spurgeon, eu te agradeço, porque as verdades que ouvi da sua boca me ensinaram a viver e agora a morrer. Sabe por quê? Porque os servos de Cristo Jesus, como Paulo e Timóteo, dão a esses irmãos essa bela carta. Existe alguma coisa que seja tão bela como a carta aos Filipenses? A carta de alguém que diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A carta que diz, se eu partir, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa ficarei, para que vocês tenham progresso e gozo na fé. Existe algo melhor do que isso? Assim que os servos que têm modelo como servo o Senhor Jesus Cristo fazem. E vocês, pastores, como eu, precisamos dar ao povo a palavra do Senhor, porque não tem outra coisa senão a palavra do Senhor que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que saiam daqui, maridos, para servir as suas esposas, amando-as como o Senhor amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que saiam daqui, mulheres que não tenham vergonha de se submeter aos seus maridos, como fazia Sara, que chamava quem? Abraão de Senhor. Que saiam daqui, filhos, desejosos de chegar em casa e dizerem, perdão papai e mamãe, porque eu não tenho vivido como servo de Cristo Jesus, eu não tinha consciência, eu estava fazendo a minha própria vontade, a vontade do mundo. Vocês estão entendendo? Estão gostando? É? Isso é coisa para praticar, não é para gostar. Então perguntemos,
o que de melhor esses servos poderiam dar aos santos? E a resposta seria: tudo o que o servo modelo ordenou. E aqui está o início, a própria carta aos Filipenses, para demonstrar isso. Paulo, em outro lugar, disse: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando nós com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele então diz: por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então nós também devemos dar aos santos o que há de mais importante, e repito, a palavra do Senhor. Portanto, pastores, sirvamos sempre a palavra do Senhor. Pai e mãe, sirvam sempre a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, sirvam também e sempre a palavra do Senhor. E certamente o que temos aqui é um princípio que todos os santos em Cristo Jesus devem admitir para si, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a primeira conferência. Primeira mensagem. E eu espero que nós entendamos a necessidade de vivermos com consciência de que somos servos de Cristo Jesus. Que nós vivamos como aquele servo que está com os olhos fitos nas mãos do seu Senhor. E que a serva viva de olhos fitos nas mãos de sua Senhora. E se assim o fizermos, nós estaremos conscientes do que somos. O que temos servido uns aos outros? O que é um servo? O que é um escravo? Que fique essa ideia presente. É alguém que se rende à vontade de outrem. E esse outrem é o Senhor Jesus. E a pergunta que fizemos: o que é ser servo de quem foi servo modelo? Essa pergunta é fundamental. Que olhemos para ele, que foi designado servo e que viveu como servo. E que entendamos que ser servo é servir, especialmente os santos. Especialmente os santos. Que a graça do Senhor Jesus nos alcance, a mim e a vocês,